Pessoal, exercício 3 pede para determinar a equação da reta tangente a essa função que seja paralela a essa aqui. Ó. Então é o seguinte, a gente está procurando a equação da reta tangente a essa curva aqui. Então é isso que a gente está procurando. Então essa é a equação da reta tangente. E o exercício deu que a equação que eu procuro é paralela a essa aqui. Aí existe uma relação. Duas retas são paralelas quando elas têm a mesma inclinação. Ou seja, o coeficiente angular dessa, que é o valor que acompanha o x, tem que ser igual ao coeficiente angular dessa, que é o valor que acompanha o x. Então a gente isola o y. O valor que acompanha o x aqui é o m. O valor que acompanha x aqui é o menos 1. Não tem número, mas aqui é o menos 1. E as retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Ou seja, o m tem que ser igual a menos 1. O valor que acompanha o x aqui tem que ser igual ao valor que acompanha o x aqui para que as retas sejam paralelas. E aí, consequentemente, eu já tenho o valor do m. Então, o m vale menos 1. Então, troquei o m por menos 1. Para achar o valor do n, eu preciso do ponto que eu estou trabalhando com ele. Mas o exercício não me deu esse ponto. Mas ele deu condições para que a gente encontre esse ponto. Qual condição que ele me deu? Ele me deu que o valor do m é igual a menos 1. Se o m é igual a menos 1, para achar o valor do n, o que eu vou fazer? Eu vou usar o fato de que o m é o coeficiente angular da reta tangente. E o m pode ser calculado dessa forma aqui. Então, eu vou calcular o m dessa forma e vou igualar ele a menos 1. Agora, o que é calcular o m dessa forma? O que é o f de x mais h? É pegar essa minha função e trocar o x por x mais h. Né? Então, f de x mais h vai ficar assim. Ó, 1 menos, no lugar de ser x ao quadrado, vai ficar x mais h ao quadrado. Menos, está aqui o menos, o f de x é pegar a própria função e colocar aqui. Ó. Vou desenvolver isso aqui, quadrado do primeiro, igual a menos 1, porque o m é igual a menos 1. Vou desenvolver isso aqui, né? Então vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Vou pegar esse menos, aplicar ele aqui e ele aqui. Aqui, ó, menos com 1, menos 1, menos com menos x ao quadrado é mais x ao quadrado. Vai ficar assim. O 1 eu já cancelei com menos 1. Aí eu vou cancelar x ao quadrado com mais x ao quadrado aqui, ó. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado. Esses dois termos aqui de cima tem o h, eu vou colocar o h em evidência. Então, tirei esse h. Desses dois que tem aqui, eu tirei 1. Vou cancelar esse h com esse h. Vai sobrar menos 2x menos h. E aí eu vou trocar o h por 0. Quando eu trocar o h por 0, o m vai dar menos 2x. Mas como a gente já sabia, o m também é igual a menos 1. Ou seja, menos 2x é igual a menos 1. Aí eu vou passar esse menos 2 para cá dividindo, vou descobrir que o x é igual a meio. Se x é igual a meio, aí eu vou vir nessa função aqui e descobrir qual que é o valor de y. Né? Então, vou pegar essa função aqui, coloquei ela aqui, e vou trocar esse x por meio. Quando eu colocar meio, aqui vai ficar 1 menos meio ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, 1 menos 1 quarto. Aqui 4 vezes 1, 4, menos 1 vai dar 3. Então, o y é igual a 3 quartos. Ou seja, quando o x é igual a meio, o y é igual a 3 quartos. Então, aqui eu tenho o ponto. Aí eu vou usar esse ponto. Então, eu vou pegar a equação da reta que eu tinha, que precisava encontrar o valor do n. Vou substituir o y por 3 quartos e vou colocar esse meio no lugar do x. Aí vai ficar assim. Menos meio, vou passar para cá meio. Vou fazer essa soma, 3 quartos mais meio, vai dar 5 quartos. E aí, no lugar desse n, eu vou colocar 5 quartos. Então, eu peguei aqui a minha equação, copiei ela aqui em cima, vou trocar o n por 5 quartos. Então, aqui no lugar do n, vou colocar 5 quartos. Então, é essa a equação da reta que a gente está procurando aí. Aqui eu posso também fazer o seguinte, se eu quiser, em toda a equação da reta que eu estou calculando, eu posso escrever ela na equação geral. Ó, vamos multiplicar esse 4 aqui em todos os termos. 4 vezes y está aqui, 4 vezes menos x está aqui, 4 vezes isso aqui está aqui. Ó. Vou passar isso aqui tudo para o lado de cá, vai ficar 4x, então está negativo, passou para cá, ficou positivo, esse é positivo, passou para cá, ficou negativo. Então, essa equação da reta aqui, a gente chama de equação geral. Essa equação aqui a gente chama de equação reduzida, mas é a mesma coisa, né? Então, a resposta pode ser escrita assim ou assim.